Festa dos Tabernáculos, hebraico, Sukkot, era uma das 3 grandes festas de peregrinação de Israel. Era não é, né? Ela tinha 2 propósitos principais: comemorar que Israel habitou em tendas durante a peregrinação do deserto após o êxodo, e celebrar a colheita agrícola no final do ano. A seguir estão os principais textos do Antigo Testamento. Vamos ler. Instituição da festa. Levítico 23, 42 e 43 diz assim: 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que as vossas gerações saibam que eu fiz os filhos de Israel habitar em tendas. Quando os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Era uma festa de alegria. Deuteronômio 16, do 13 ao 15. A festa dos tabernáculos guardarás por 7 dias, alegrar-te-ás na tua festa. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, pelo que todo te alegrarás. Havia sacrifícios de animais nessa festa dos tabernáculos? Sim. A lei determina numerosos sacrifícios durante a festa. Aí você me pergunta, então, Silvestre, isso aqui é futuro, vai ter sacrifício novamente? Ó, tá vendo? Tá igual o livro de Ezequiel. Eu vou explicar para vocês, não se preocupem. Números 29, 12 ao 34 diz assim: no primeiro dia eram oferecidos 13 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano e um bode como oferta pelo pecado. Olha, oferta pelo pecado ainda. Nos dias seguintes, o número de novilhos diminuía de 13 a 7, enquanto os demais sacrifícios continuavam conforme a prescrição. Ao todo, durante os 7 dias eram sacrificados 70 novilhos, 14 carneiros, 98 cordeiros e 7 bodes, além das ofertas contínuas diárias. Exemplo histórico da celebração nos dias de Salomão, 1 Reis 8:2. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Esse foi o mês da festa dos tabernáculos, quando ocorreu a dedicação do templo. E após o exílio, Neemias 8, 14 a 17, acharam escrito na lei que os filhos de Israel habitassem em tendas durante a festa do 7º mês. E saiu o povo, e fizeram para si tendas, e houve muito grande glória. E nos dias de Esdras 3:4 diz assim: celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários segundo o número prescrito para cada dia. Esse texto mostra que os sacrifícios prescritos em Números 29 eram efetivamente oferecidos, correto? Porque ele fala que eles celebraram como está escrito. E Jesus comemora a festa dos tabernáculos, ele era judeu. João 7:2, ora, estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. João 7:10, mas depois que seus irmãos subiram à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como oculto. João 7:14, mas em meio à festa Jesus subiu ao templo e ensinava. E João 7:37 ao 38, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse último episódio, pessoal, é especialmente significativo, porque Jesus ele faz essa declaração no grande dia da festa, quando, segundo a tradição judaica da época, havia uma cerimônia de derramamento de água no templo. Ou seja, ele é a verdadeira água. Agora, a relação com Zacarias 14. Quando Zacarias 14, 16 ao 21 afirma que essas nações subirão a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos e menciona pessoas que sacrificarão e usarão panelas para cozinhar, ele utiliza a linguagem dessa festa tal como era conhecida na lei de Moisés. Como a festa dos tabernáculos incluía sacrifícios de animais no Antigo Testamento. A referência a sacrifícios em Zacarias se encaixa naturalmente no contexto da celebração descrita no próprio capítulo. O texto, porém, não explica se esses sacrifícios devem ser entendidos de forma literal ou simbólica. Essa é uma questão interpretativa discutida posteriormente por diferentes tradições judaicas e cristãs. Vamos continuar a leitura de Zacarias 14. Depois eu vou explicar essa questão da festa dos tabernáculos e as nações indo para Jerusalém celebrar a festa dos tabernáculos. Versos 20 e 21 de Zacarias 14. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos santidade ao Senhor. E as panelas, cavalos, está falando de cavalos,
E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Verso 21. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão. E delas tomarão, sacrificarem virão, e delas tomarão e nelas cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos, na casa do Senhor dos Exércitos. Por isso que eu falo, a possibilidade de ter um templo, né, nesse período. Refeição dos sacrifícios, como que era? 1 Samuel 2, do 13 ao 14, diz assim: Vinha ao moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, e o enfiava na panela ou no caldeirão, ou na marmita, ou na caçarola. Tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Contexto: o texto não fala de oferta pelo pecado. Ele descreve a prática sacerdotal de retirar sua porção da carne dos sacrifícios, especialmente das ofertas pacíficas que eram comidas. Em 2 Crônicas 35:13 diz a celebração da Páscoa. Assaram a Páscoa no fogo, porém as ofertas sagradas cozeram-nas em panelas, caldeirões e caçarolas, ou seja, essas panelas eram utilizadas para esses rituais, correto? O contexto é a celebração da Páscoa no reinado de Josias. O texto distingue o cordeiro pascal, que era assado, outras ofertas sagradas, que eram cozidas em panelas e distribuídas ao povo. Não se trata de um contexto de oferta pelo pecado, tá? Esse cozinhar aqui. Por isso, Zacarias 14:21, ao dizer apenas que todos os que sacrificarem nelas cozerão, não especifica pelo uso da palavra panelas, se o profeta está falando de sacrifícios expiatórios ou de sacrifício de comunhão. O contexto imediato também não faz essa distinção explicitamente, ou seja, pode ser de comunhão, tá? Vamos para Jerônimo. O que Jerônimo fala sobre esses finais de Zacarias? Ele só repete o texto. E não haverá mais cananeu na casa do Senhor Todo-Poderoso naquele dia. Efrém, o sírio. O significado místico dessa profecia anuncia duas coisas: a honra concedida à lei da salvação que procede da Judéia e a conversão dos judeus e dos gentios, que o batismo de Cristo recebeu como vasos de carne e transformou em taças cheias de perfumes. Isso é uma opinião dele, tá? Não estou concordando, só estou citando. E temos a leitura literal. As nações realmente irão a Jerusalém celebrar Sukkot no reino messiânico, e a leitura simbólica. Sukkot representa a adoração universal ao Deus de Israel e o reconhecimento de seu reinado, sem exigir necessariamente observância literal da festa. Vamos lá, o que Radak fala? Davi Kimney, Radak. A festa dos tabernáculos, porque naquele tempo haverá guerra, e verão as maravilhas do santo, bendito seja ele, ano após ano, em memória daquele dia. Isaac Abarbanel. Por isso subirão de ano em ano a Jerusalém, lugar do juízo e das maravilhas que viram, para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, na festa dos tabernáculos, porque naquele tempo ocorrerá essa guerra. Talmud babilônico. Tem um mandamento simples, e seu nome é Sukkah. Rash, a festa dos tabernáculos, conforme explicaram os nossos sábios, no tratado Avodazará. Jerônimo, enquanto estamos no caminho e militamos, permanecemos em tabernáculos, apressando-nos para chegar dos tabernáculos à casa de Deus. E na mesma obra ele diz: aquele que habita em tais tabernáculos deve celebrar a festa dos tabernáculos. Aqui ele fala de maneira mais simbólica, né? E alguns textos do Novo Testamento, né, fala de sacrifícios espirituais. 1 Pedro 2,5: também vós, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Hebreus 13,15: por meio dele ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor. Hebreus 13,16: não vos esqueçais da beneficência e da comunhão, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Beneficência e comunhão. É o que está lá também em Zacarias 14, a comunhão, etc. Romanos 12,1: que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Filipenses 4,18: uma oferta de aroma suave, sacrifício aceitável, agradável a Deus. O Novo Testamento já traz essa linguagem mais simbólica. Vamos falar também dos judeus, e o Rash diz assim: e não haverá mais cananeu, não haverá mais comerciante na casa do Senhor. Ou seja, uma referência ao templo.
Davi Kimhi. E virão todos os que sacrificam, tomarão delas e cozinharão nelas. Ibn Ezra. Toda panela em Jerusalém e em Judá será santa. Justino Marte. Mas eu e todos os cristãos de reta doutrina sabemos que haverá uma ressurreição da carne e 1000 anos em Jerusalém, que será edificada, adornada e ampliada, como declaram os profetas Ezequiel, Isaías e os demais. Ou seja, isso aqui é um período do reino de 1000 anos. Irineu de Leão, porque todos esses e outros semelhantes foram, sem dúvida, ditos em referência à ressurreição dos justos, que ocorre após a vinda do anticristo e a destruição de todas as nações sob seu domínio. Nesse tempo, os justos reinarão sobre a terra e, por meio do reino, habituar-se-ão a participar da glória de Deus. Né? Ou seja, Zacarias 14 é uma coisa para o período do reino milenar. Mas aí como fica, Silvestre, a questão dos sacrifícios? É a mesma coisa dos cavalos utilizados em guerras, pessoal. Os profetas, pessoal, eles vão falar de linguagens que remetem à sua época para o seu público entender. Nós não estamos mais na questão do sacerdócio levítico. Não vai ter a necessidade de haver sacrifícios futuramente. Os profetas, pessoal, eles usam elementos de sua época para que os ouvintes as entendam. Isso não quer dizer que tem que ser tudo literal. Vou dar alguns exemplos para vocês.